Louvamos, agradecemos. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Pai. Te louvo, te agradeço. Muito obrigado por este momento, pelo privilégio que temos de estar respirando e te louvando, porque só os vivos podem te louvar, te gloriar. Muito obrigado, Pai. Te louvamos, te agradecemos. Pedimos por todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco hoje. Obrigado por aqueles que não sabem nem onde fica a sua casa. Aqueles que não te buscam, porque não te conhecem. Para a vergonha nossa. Muito obrigado, meu Pai. Te louvamos, te agradecemos, porque temos esperança de um dia estar sendo cada vez mais manifestos por aquele que aguarda, todos aqueles que aguardam com grande expectativa a manifestação dos seus filhos. Estamos aqui, Pai, cada vez mais crescendo na graça, no conhecimento, para que, quando esse dia chegar, estejamos realmente preparados para exaltar o Teu nome do jeito exato que Ele é. Muito obrigado. Nós vamos começar meditando um pouquinho em Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tempos atrás, aliás, sempre que eu tenho oportunidade, eu converso com alguns irmãos sobre este texto que nós vamos meditar hoje. Alguns deles já sabem do que eu ministrei, mas eu quero que a igreja tenha essa atenção. Embora não tenhamos muitas pessoas aqui hoje, mas nós somos multiplicadores das boas novas. Então, aquilo que nós entendemos no nosso espírito, nós temos toda a condição de estarmos manifestando a todos aqueles que estão próximos de nós. Amém? Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Olha o que o apóstolo nos pede. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o passardes por diversas provações. Tenha alegria quando você está passando por provações. Olha que aparente controvérsia o apóstolo começa. Como ter alegria ao passar por provações? Normalmente nós fazemos o contrário. O que nós fazemos? Nós ficamos com o semblante abatido, triste, e normalmente saímos falando para todos aqueles que estão próximos de nós. Contamos alguns testemunhos, mas não atendemos normalmente aquilo que o apóstolo está dizendo e pedindo. Meus irmãos, considerai motivo de júbilo o passar por várias provações. Aí ele continua. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. É esse o objetivo da provação. Produzir perseverança, constância, perseguir a verdade. E a perseverança deve ter ação, deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados. Trocar o microfone.
fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Compreendeu aqui? Qual a finalidade da perseverança? Qual a finalidade da provação? Muitas vezes nós não atendemos o que o apóstolo está dizendo, porque nós não entendemos o objetivo da aprovação. Deus, como conhece a nossa natureza humana, terrena, essa foi a maneira que Ele encontrou para dar para nós possibilidade de crescimento. Ele está usando aqui uma mesma palavra que é usada, por exemplo, nos colégios, nas faculdades. Qual a finalidade? Qual a finalidade de uma prova no colégio? A finalidade é aprovar. Para que aprovar? Para mudar de nível. Para você sair da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e assim vai até a universidade, até a prova final. E no final tem ainda um tal de TCC que você tem que fazer para constatar. E depois que você fez o TCC e você já está atuando na sua profissão, aí tem um tal de mestrado, e depois do mestrado tem um tal de doutorado, e depois do doutorado tem um pós-doutorado, tem um pós-doutorado, eu não sei nem se acho que já tem até alguma coisa assim do pós. PhD até assim do doutorado? Aí, está vendo aí? Nunca para. Então, se o homem natural precisa de estar em uma atividade que nunca vai parar, o homem espiritual vai ficar como? É exatamente com a mesma finalidade. Olha o que o apóstolo fala. Meus irmãos, eu tenho esse versículo decorado, só que ele está decorado numa outra versão. Aqui eu estou lendo na King James. Eu decorei ele na Ferreira de Almeida. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Está vendo aí a grande razão da aprovação? Para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Tem uma palavra que diz assim: sede santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele quer te ver também, não é só você que quer ver Ele. Agora você quer ver Ele? Sede perfeito, íntegro e nada deficiente. Nós temos um caminho para fazer isso. As provações que acontecem conosco diariamente, elas têm esta finalidade. Mas depende muito, aquele avanço, depende muito da forma que nós recebemos essa aprovação. Às vezes a aprovação chega e nós não somos aprovados, nós somos reprovados. Como na prova do fim de ano. Você não consegue sair da segunda para a terceira série. Apesar de que tem até lei no país hoje que você não pode mais reprovar um aluno, mesmo que ele não tenha condições de avançar de vida. Não aparecer mais na escola, não pode ser aprovado. Não pode ser reprovado um aluno. Onde é que já se viu isso? Está vendo aí? Por aí nós tiramos que a finalidade não é qualificar. A finalidade é fingir que aprendeu.
O importante não é ele sair qualificado da escola, é ele sair doutrinado. Essa que é a finalidade. Atualmente é assim. Os alunos hoje não vão para a escola para sair qualificados, eles vão para sair doutrinados. E está difícil reverter essa situação, mas é exatamente o que está acontecendo no nosso país. Aí agora existe o detalhe que o apóstolo fala conosco. Alegria. Como ter alegria na perseverança, na aprovação. Como ter alegria. Existe uma forma de ter alegria na perseverança. Quando nós sabemos que estamos sendo provados e sabemos como que Deus age para nos colocar e mudar de nível. Você quer ver um exemplo? Quando José foi jogado naquele buraco pelos irmãos, você acha, ele caiu desesperado no buraco, tadinho. Você acha que se José soubesse que ali estava começando o seu estágio para ser governador, ele caía triste? Ele cairia no buraco sorrindo. É verdade ou não é? É disso que o apóstolo está dizendo. Não é isso? Você fala, olha, hoje começou o meu estágio para assumir o governo do Egito. Se ele soubesse disso, ele sabia disso em códigos, porque Deus mostrou, né? Ele sabia, ele viu os irmãos se dobrando diante dele, ele viu os feixes de trigo se dobrando diante dele, o pai e a mãe se dobrando diante dele. Mas aqui dali era uma coisa assim que foi flashes mostrados para ele. Ele não tinha ideia dos detalhes que iria acontecer. Mas se ele soubesse, no momento que ele foi jogado no buraco, que ali estava começando a sua vitória, ele não teria caído desesperado. Aí ele foi vendido. Na hora que ele foi vendido, foi mais uma prova, porque enquanto ele estava no buraco, mas os irmãos estavam ali conversando, estavam ouvindo a voz dos irmãos, sabe? Beleza. Mas no momento que ele foi tirado do buraco e foi colocado numa grade e foi levado algemado para o Egito, ali entrou outro desespero, foi outra prova. Ele chega no Egito, é vendido, a partir dali ele já estava conformado que a vida dele tinha acabado, mas continuando fiel a Deus, dentro da prova. E ali ele foi, se tornou mordomo. Em seguida ele foi provado mais uma vez, e na verdade já não foi uma provação, foi uma tentação. Que aqui a gente vai falar sobre isso nesse texto aí. Que existe provação e tentações. Nós precisamos identificar quando isso acontece, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa maneira de se comportar quando a provação chega. É você identificar o que é prova e o que é tentação. Então, no momento que ele foi tentado, ele foi levado para a prisão. Na prisão ele continuou perseverando, continuou as provas, e em seguida foi ser governante da prisão. Ele começou a governar dentro da prisão, até chegar o momento que ele foi apresentado ao faraó e a partir daí se tornou governador. Mas o nosso assunto principal aqui é perseverança. A gente vai falar de perseverança e provações, tentações. A provação, ela tem a finalidade de elevar-nos de nível. Como é que nós nos comportamos? Com alegria deveria ser, de acordo com o apóstolo Tiago.
Porém, para você se comportar com alegria, você tem que identificar no Espírito a finalidade da aprovação. Mesmo que você não saiba qual é a finalidade da aprovação, mas você tem que saber, como filho de Deus, que você nunca vai deixar de ser provado. A nossa natureza terrena nos obriga a mantermos em provações. Porque se nós não tivermos continuamente em provações, nós teremos grande possibilidade de sair do caminho. Grande possibilidade. Você quer ver o que pode acontecer com alguém que não é provado, com alguém que está com a vida muito boa, muito tranquila? Primeira coisa que você precisa falar, entender. Obrigado, meu irmão. A primeira coisa que nós precisamos entender: Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas: passado, presente, futuro. Não é isso? Pensa comigo. Se você não está sendo provado, você sabe o que pode estar acontecendo com você? Deus sondou o seu coração, viu lá dentro do íntimo do seu coração e constatou: você não atende à minha expectativa. Então, você não será aprovado. É forte, não é? É forte. Não é forte isso? Você não atende aquilo que eu tinha para você. Portanto, não vai ter provação para você. E você fica aí, de praia em praia, só se preocupando com as suas coisas terrenas, nos seus afazeres. E reino de Deus? Não precisa se preocupar com o reino de Deus. Então, ele olhou para você e não viu possibilidade de você atender a expectativa que ele teve de você. Por isso que nós temos que ter alegria no momento da aprovação, porque ele olhou para você e falou: serve para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo aí? Serve para mim. Eu só preciso lapidar essas coisinhas, esse mau costume que ele tem de gritar com os outros, de ser mal educado, de falar o que não deve em determinados momentos. Eu preciso corrigir essas coisinhas nele com algumas provas. Porque se eu passar para ele algumas provas, se eu deixar que essas provas aconteçam, certamente ele vai vencer esses probleminhas que ele tem e vai me atender. E vai ser grande no reino. Vai ser um governante comigo. Está vendo aí a diferença? Então, quem é que vai ficar feliz no momento que as provações começarem a acontecer a partir de hoje? É isso aí. É isso aí. Isso para mim foi um consolo, viu? Aleluia. Foi um consolo. Porque quando eu estava meditando nesse texto aqui, eu estava questionando a Deus. Questionando a Deus que as coisas não aconteciam. Por que eu vejo tantas possibilidades e essas possibilidades não se realizam? Eu estava questionando a Deus. Aí ele me fez uma pergunta. Nessa mesma época, ele me falou: quanto tempo você acha que a vida de José mudou completamente? Aí eu achei que sabia, né? Dei a resposta. Aí eu lembro disso, toda vez que eu falo isso, eu lembro de Bernardo. Quando Deus te faz uma pergunta, Ele não está querendo resposta sua. Ele está querendo te ensinar. Ele não precisa de pegar nada de você. Então, quando o Espírito Santo me fez essa pergunta, eu imaginei: então essa aí é fácil. José foi vendido com 17, com 30 ele assumiu o governo. 13 anos depois,
respondi na hora. Na hora que ele me perguntou, eu respondi na hora. Aí o Espírito falou, não. Sabe quanto tempo foi? O tempo de fazer uma barba. Para você olhar o texto, a vida de José, da escravidão para a redenção total, o governo do Egito durou o tempo de fazer uma barba, porque ele era um escravo, e em pouco instante depois de estar com a barba feita, se apresentou a Faraó. E dali ele já saiu já com um cajado, com um anel, com um traje de governador da presença do Faraó. Aí sabe o que o Espírito completou dizendo para mim? Quanto tempo foi? 20 a 30 minutos. Então, isso é difícil para mim, tirar você da onde você está e deixar você na posição de governador. Nesse momento, eu falei, meu Deus. Aí eu fui para o Tiago. Tiago tende por motivo de toda alegria o passar dos vários provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro e em nada perecido. Que coisa maravilhosa! Falei, meu Deus, eu estava preocupado com isso. Se a gente for olhar pelo tempo mesmo, José passou 13 anos sofrendo. 13 anos sofrendo. Mas a redenção dele durou menos de 30 minutos. Glória a Deus. Aí, eu precisei também entender, para que eu não me confundisse no momento que estava passando por provações, não, eu preciso entender também a separação de uma coisa e outra. O que é provação e o que é tentações. E eu vou falar para vocês agora. O que é provação e o que é tentações. O apóstolo Tiago, no próprio texto, diz que a tentação ela não provém de Deus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém. Então, se a tentação não provém de Deus, ela vem de algum lugar. Ela vem do diabo e vem da minha própria cobiça. No texto está dizendo que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, vamos separar agora o que é provação, o que é tentação pela própria cobiça e o que é tentação do diabo. Você quer ver o exemplo? Tentação do diabo. Davi. Não, tentação do diabo. José, no momento que foi tentado pela esposa de Potifar. Ele sofreu uma tentação do diabo. Por que ele sofreu uma tentação do diabo? Como que nós podemos identificar isso? Porque ele não cobiçava a esposa de Potifar. Ele nunca teve desejo por ela. Ela que o tentava diariamente, insistentemente, para se deitar com ele. Ela. E no momento que ela avançou, ele fugiu. E mesmo assim, a partir daí foi provado. Ele foi tentado e em seguida foi provado. Porque como ele era inocente, ele podia ter causado uma confusão danada. Mas ele não fez. Ele recebeu a tentação, ele fugiu da tentação, recebeu a provação e foi para a prisão. Aí nós entendemos já o que é provação e o que é tentação do diabo. Mas o que é a tentação pela própria cobiça? Davi e Batseba.
Olha aí um exemplo de tentação pela própria cobiça. Davi cobiçava Batseba? Sim. Cobiçava, sim. Ficava olhando ela todo dia tomar banho. Lá era sagrada. Chegou um momento que o diabo fez ele pecar. Aquele pecado gerou uma tragédia na vida dele. Criou um problema irreparável. Foi um pecado atrás do outro. Cobiçou Batseba, pecou com Batseba, matou o marido de Batseba, depois quis ocultar o filho de Batseba. Aliás, tentou ocultar o filho, tentou botar o filho dele nas costas do marido de Batseba, como se fosse filho dele, que ele queria forçar praticamente o marido a dormir com a esposa, no período, para que ele pudesse se livrar. Falou, não, vou botar o Urias, o marido dela, para dormir com ele, porque ninguém vai saber. Só que tem um que vê todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Tem um que sabe de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E aí aconteceu tudo aquilo que vocês conhecem na vida de Davi. Nada ficou oculto. Então, meus irmãos, quando eu imagino, quando eu vejo a nossa própria forma de agir no dia a dia, porque nós realmente somos muito massacrados, muitas dificuldades acontecem conosco. Às vezes a gente pensa que a gente é a escória do mundo, porque às vezes tudo que é dificuldade vem para cima da gente. Mas aí, quando a gente para analisar o porquê dessas coisas, a gente vai perceber que nós estamos no processo de transição contínua. O processo contínuo de transição da vida carnal para a vida do Espírito. Nós vivemos uma batalha constante, uma batalha que é sair do homem natural e assumindo o homem espiritual de glória em glória, como o apóstolo Paulo nos ensina. De glória em glória a gente vai avançando, um pouco aqui, um pouco ali. E para a gente contemplar a nossa grande vitória, nós vamos fazer agora um exercício. Um exercício que eu queria que todos fechassem os olhos enquanto eu leio um texto. Então, no momento que eu começar a ler este texto, você vai esquecer tudo o que está acontecendo na sua vida e vai se transportar para dentro do texto como se você estivesse vivendo aquele momento. Aqui. Todos de olho fechado, que nós vamos começar. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará
os olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E todos quantos tiverem sede, lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, incrédulos e depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao choro. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu em meu espírito à parte alta de uma montanha. Revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro com 12 portais e 12 anjos com os portais. Nessas portas adornadas estavam escritos nomes das 12 tribos de Israel. Assim havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, e comprimento e largura iguais. Ela mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. O muro era todo feito de diamante. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade
estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisótimo, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro reluzente, como um vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita de sol nem da lua, para que brilhe sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob luz desta cidade, e os reis da terra lhe darão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória, a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, glorioso Senhor. Nós contemplamos esse dia com grande expectativa. O Senhor mostrou isso ao apóstolo João. Nós repetimos agora, almejando, contemplando, visualizando este momento glorioso. Nós te damos graças, porque tudo isso foi sem nenhum preço. O preço único foi o preço do seu Filho naquela cruz, que hoje nos deu essa dádiva eterna e permanente. Muito obrigado, Pai Santo Glorioso, por tão grande salvação. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado. Amém. E agora nós vamos confessar um pouco na palavra. Os livrinhos estão aí. Ô Pai, obrigado, te louvamos, te agradecemos. E damos graças por este momento glorioso que passamos aqui. Vivenciamos algo que nunca tínhamos experimentado. Nunca tínhamos experimentado. Experiência tão maravilhosa. Obrigado, Pai, por nos possibilitar esse momento. Obrigado pelo teu Espírito que nos direcionou a este momento. Muito obrigado, porque o Senhor quer que nós almejemos este grande momento para que tenhamos esperança todos os dias. Quando as provações começarem, tenhamos esperança desse grande e glorioso dia que acontecerá conosco. Obrigado, meu Pai Santo. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Página 9. Estou entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo mortal. Eu me considero morto para mim mesmo, mas vivo para Deus em Jesus Cristo, meu Senhor. A vida que tenho em mim mesmo tem sentença de morte, para que eu não confie em mim mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu sou de Cristo e já crucifiquei a carne com as suas paixões e ambições. Eu estou morto com Cristo quanto aos rudimentos do sistema deste mundo. Eu estou morto para mim mesmo e a minha nova vida está oculta em Cristo em Deus. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Eu me deleito no temor do Senhor. Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. A minha boca fala de sabedoria e a alimentação do meu coração é o entendimento. Fortaleza e Espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, está sobre mim. Pai, obrigado por me dar uma boca de sabedoria, a qual nenhum dos meus adversários poderá resistir ou contradizer. Estou cheio do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Pai, obrigado por me dar sabedoria e conhecimento. O Senhor me dá riqueza, fartura e honra, como nenhum rei desta terra. Eu recebo o Espírito de sabedoria e revelação do conhecimento de Cristo. Os olhos do meu entendimento estão sendo abertos e iluminados. Eu estou cheio do Espírito de Deus, com muita sabedoria, competência e entendimento, conhecimento e habilidade para construir a casa de Deus, para trabalhar em toda a obra. Pai, obrigado por me ensinar no caminho da sabedoria e me fazer andar pelas veredas de Deus. A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando as suas 7 colunas. A sabedoria e o conhecimento são estabilidade dos meus tempos e a força da minha salvação. O temor do Senhor é o meu tesouro. A sabedoria do Senhor me fortalece, mais do que 10 governadores que há na cidade. A sabedoria entrou no meu coração e o conhecimento é suave a minha alma. Eu estou limpo pela palavra falada. Eu me revisto do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado.